A questão da morte e da vida após a morte tem intrigado a humanidade ao longo dos tempos. Em nossa sociedade atual, as visões sobre o que acontece após a morte variam amplamente, desde a crença de que a morte é o fim de tudo até a esperança na vida eterna. Examinaremos como a perspectiva cristã sobre a morte e a vida após a morte influencia não apenas a vida individual, mas também a sociedade como um todo. Começaremos abordando as implicações de acreditar que a morte é o fim de tudo e como isso afeta a maneira como as pessoas vivem. Em seguida, exploraremos a visão cristã da morte e a esperança da vida eterna, destacando textos bíblicos relevantes. Por fim, examinaremos como a fé em Cristo oferece segurança diante da morte e influencia a forma como enfrentamos os desafios da vida e da morte. Começaremos vendo as implicações da crença na morte como o fim de tudo. Algumas pessoas acreditam que a morte é o fim de tudo, o que leva a uma série de implicações. Veremos 4. Primeira implicação: a perda de esperança e propósito. Aqueles que veem a morte como o término de sua existência podem se sentir desprovidos de esperança e propósito na vida, uma vez que não enxergam uma continuidade para além desta existência terrena. Segunda, falta de responsabilidade moral. A ausência de uma crença na vida após a morte pode levar algumas pessoas a agirem sem considerar as consequências morais de suas ações a longo prazo. Terceira consequência: comportamento impulsivo. Sem a noção de prestação de contas após a morte, pode surgir um comportamento mais impulsivo, sem considerar o impacto de suas ações sobre os outros e sobre o próprio futuro. E por fim, a falta de consolo em tempos de luto. Aqueles que acreditam que a morte é o fim podem enfrentar dificuldades em encontrar consolo e esperança em tempos de perda e luto. Agora veremos a perspectiva cristã sobre a morte e a vida eterna. A fé cristã oferece uma visão totalmente diferente da morte e da vida após a morte, baseada em princípios e ensinamentos bíblicos. Textos como João 5:28 e 29 que diz: "Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo." O trecho fala da ressurreição, e João 11:25 e 26, disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Neste texto, Jesus fala sobre a ressurreição e a vida eterna que ele oferece aos que creem nele. A morte física não é o fim, mas o começo de uma vida eterna com Cristo. A passagem aqui apresenta Jesus como a ressurreição e a vida, destacam a esperança da vida eterna. Além disso, passagens como 1 Coríntios 15:55 ao 57 que diz: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo." Aqui enfatizam a vitória sobre a morte por meio de Jesus Cristo. Segunda carta aos Coríntios 5:8 diz: "Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor." O texto aponta que estar ausente do corpo significa estar com o Senhor, oferecem consolo e segurança na perspectiva cristã sobre a morte. Em sua viagem como missionário para a América do Norte, John Wesley, ainda não convertido, enfrentou uma grande tempestade no navio em que estava. Wesley ficou muito impressionado ao perceber que os cristãos morávios que estavam no navio mostravam a maior serenidade e tranquilidade mesmo diante a morte. Foi então que Wesley percebeu a sua necessidade de uma verdadeira conversão a Cristo, que veio a acontecer mais tarde. Depois de verdadeiramente convertido e salvo, ele entendeu como era possível enfrentar a morte tranquilo e seguro da vida eterna. E por fim veremos a segurança na perspectiva cristã sobre a morte. O texto de Apocalipse 1:17 e 18 diz: "Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno."
O texto destaca a segurança e o poder de Jesus sobre a morte e o inferno, oferecendo conforto e esperança aos crentes. Enfim, a perspectiva cristã sobre a morte e a vida após a morte não apenas proporciona esperança e consolo individual, mas também tem implicações profundas na sociedade. A crença em uma vida eterna motiva as pessoas a viverem com responsabilidade moral, propósito e esperança, influenciando positivamente suas ações e atitudes diante da vida e da morte. Diante dessa perspectiva, é importante considerar como nossa fé molda nossa visão da morte e como podemos compartilhar essa esperança com aqueles que ainda buscam respostas. Agradecemos por assistir, curta, comente e inscreva-se no canal Fatos Bíblicos.